Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. Nesta edição vamos debater a questão da paternidade responsável, um dos grandes desafios temáticos, sendo que em Cabo Verde ainda existem abandonos paternos que têm colocado a criança em situação de vulnerabilidade. E para discutir esse tema, tenho comigo o membro da Rede Laço Branco, Paulino Muniz, e o advogado especialista na área do direito público, Marco Paulo. Olá, senhores. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Boa dona. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigado. Paternidade responsável, uma responsabilidade dividida entre pai e mãe, mas que em muitos casos o desequilíbrio na distribuição dessa responsabilidade tem gerado problemas e tem trazido consequências. Vamos agora acompanhar a opinião das pessoas que conversaram com a nossa equipa. Vamos ver. Então, flow, pai presente na seio familiar, não pode flow. É aquele pai que terá filho tudo coisa, que é pai que terá filho de educação, é que só dá dinheiro, vai comprar, vai fazer compra para o menino, não, para dar aquela educação firme e que acompanha o crescimento do menino, é que o pai só para falar, meu pai. Nunca tem amor de pai, pode flow, nunca tem aquele amizade que está falando que sim, outros pais que já passa, outros filhos que já passam por aquela situação lá, mas também tem que estar muda para o filho que tem nada a ver com aquele que já passa entre esse com mãe, você está entendendo aquela? Mães irresponsáveis também existe, que está por pais que não é isso, está por quem te desacredita na esforço por isso, uma mãe te acredita numa outra coisa e pai te abandona. E mais parte, nós homens que se tá, nós que te abandona lá, mas só que também por detrás mãe te machucou. Mãe te machucou, você tem que abandonar. E também porque fazer uma outra coisa que também que é mais severo, mais grave, que comete violência, e abandona. E o que abandona o filho te fica a parte de quem? Separação que te sofre quem? É menino, é criança. Ali na Covid está parou, está tem bebês, outro tá registra nem comida catara, me meu, registra nem comida catara, 4 meninos me que toma cantar ele, já vi. Tudo 4 meninos trabalham, me peixeira, tá das café, almoço, janta, colheita, escola, tudo coisa, pai, na tiara, só um que fica comigo, que um que traz na câmara, que dura ali que vai atrás na câmara, nós era peixeiro, me colhe. Mas fica contente, mas acha que a minha marido que responsabiliza para mim durante 11 anos. O homem, esse que está melhora nunca. Enquanto esse que põe criança, ele ouve o só é porque grande criancinha, pronto. Oi. A minha tem um pai de filho, gosta de paciente, tem 27 anos. O juiz foi me catar mas tudo bem que enche, larga trabalho e pega outro. Processo de assassinato, vai na tal coisa, da empresa, e larga trabalho e pega outro. Aqui, tudo está na consciência do homem. Se eles crescem, se eles crescem para mim, é a mesma coisa. É para pôr na carinha muco. Para abrir um carinha só para pai clandestino. Para meter o muco lá. Tem que ter uma lei que obriga pais a aceitar filho. Para modésimo esse momento que eu tive responsabilidade de fazer, eu tenho que ter responsabilidade de aceitar. E depois de ouvir essa parcela de pessoas, conclui-se que ainda existe uma certa deficiência em matéria de assunção da paternidade. Não é mesmo, Paulino? E eu não diria uma certa parcela, uma grande parcela de homens, infelizmente ainda não assumimos a nossa paternidade e conforme deve ser. E dados que temos nos dizem que a volta de 50% ou mais de crianças em Cabo Verde não vivem com os pais, com o pai biológico, e ainda temos um número grande, a volta de 13% de criança que não tem registro, não tem nome do pai e no seu documento, e temos ainda situações de pai presente e pai ausente, que é um pai que mesmo que mora dentro de casa com a criança, mas a sua participação na vida do seu filho é negativamente e é insuficiente. E aquilo que mostraram aí na reportagem e espelha um pouco aquilo que é a nossa realidade. E a pessoa dizer que não tem amor do pai
um número grande de pessoas não sentem isso. Isso é um sofrimento para jovens, para criança, para jovem e para a sociedade. E a questão da culpa, e a culpa que as mães trazem, mas também ouvi fala de um homem que também trouxe uma outra perspectiva, o porquê de muitas vezes da não assunção da paternidade, que são casos, penso eu, pontuais, mas que precisamos pôr o problema em cima da mesa para analisar de uma forma fria, sem apontar o dedo, sem culpabilizar ninguém, para refletirmos o porquê de tudo isso e o que pretendemos fazer para mudar. Paulo, sua consideração sobre o que acabamos de assistir? Muito obrigado, agradeço esta oportunidade. Eu segui atentamente as declarações dos cidadãos do comum e anónimo cidadão cabo-verdiano, a maior parte senhoras, compreende-se porque elas normalmente são vítimas da situação, porque realmente nós vivemos num país onde é muito preocupante a questão da falta de responsabilidade dos pais, homens, em assumirem os seus compromissos. Por isso, praticamente, vivemos numa sociedade matriarcal, né? Ou seja, onde a progenitora, a mãe, ela é pai ao mesmo tempo. Ela é o sustento do lar. Porque o pai aparece só no momento de gerar a criança e depois ele desaparece. Ultimamente tem havido alguma sensibilização nesta área. Muitas instituições, ONGs, as igrejas têm sido parceiras importantes também na matéria de sensibilizar os homens a assumirem as suas responsabilidades. As instituições como a Laço Branco também têm tido um papel importante em mentalizar os homens a assumirem as suas responsabilidades de pai, né? Porque muitas vezes os homens pensam que não, basta contribuírem materialmente com alguma coisa, já estão a desempenhar o seu papel. Não. Deixam de lado essa questão afetiva. Exatamente. Deixam completamente de lado esta função afetiva, que é extremamente importante para formar a mentalidade da criança, para formar um homem melhor na sociedade. Porque os filhos são os reflexos dos pais, porque se um filho ver um pai não presente, a tendência é o mesmo seguir esse caminho. Portanto, isso é muito importante. Essa questão da ausência do pai na vida do filho, por exemplo, traz uma certa consequência, não é assim, Paulino? E a ausência do pai na vida do filho, de acordo com algumas literaturas, e faz com que a criança tenha 19 vezes chances a mais de entrar em problemática social. Problema do álcool e outras drogas, violência juvenil, insucesso escolar, parentalidade na adolescência, e isso todos nós estamos a pagar. E porque eu já trabalhei com jovens na cadeia central sobre paternidade, vários temas, e eles demonstram que se o meu pai estivesse presente na minha vida, provavelmente eu não estaria aqui. E essa falta e a forma como nós, os homens, estamos a participar na vida do nosso filho, tem afetado negativamente a dimensão emocional e que, infelizmente, nós não conseguimos medir isso. Eu tive o privilégio de participar na campanha Meu Pai, de ser a voz dessa campanha e de andar por todos os municípios de freguesias a nível nacional e de promover essas reflexões. Homens e mulheres que, quando começam a falar sobre a experiência com o seu pai, a voz treme, lágrimas começam a descer. Por quê? Porque é um sofrimento que a gente tem carregado em silêncio. São crianças e adolescentes nas escolas que choram quando falamos disso e que demonstram quanto estão a sofrer pelo facto do seu pai não ter participado na sua vida. Então podemos ver que a ausência do pai na vida do filho não só afeta a criança, afeta esse ser humano por toda a sua vida, mas não afeta esse ser humano porque também afeta a mãe. Vimos as vozes dessas mães, o sofrimento que carregam, afeta a sociedade, porque nós hoje estamos a pagar por os pais não terem participado da melhor forma na vida do seu filho. A questão que referiu, que uma criança acabou por chorar, no momento em que referiram-se sobre a questão do pai, isso mostra que deixa essa consequência a nível emocional, torna a criança mais frágil emocionalmente. Exatamente, concordo, porque aquele poder
disciplinador e poder de provedor do lar. O pai é disciplinador, é aquele que disciplina, a presença paterna é a presença daquela figura que disciplina o lar, aquela figura que provê, supre as necessidades, e quando o pai é ausente, a mãe fica com todas as responsabilidades. E o filho, por exemplo, quando vai para a escola, a mãe acompanha-o à escola, vê os outros colegas a irem para a escola acompanhado dos pais. Portanto, ele sente essa ausência da figura paterna. Portanto, o pai tem um papel importante em transmitir valores essenciais para o crescimento, para fazer com que o filho realmente seja um cidadão de bem, respeitado, porque os filhos, homens principalmente, muitas vezes revêem nos pais, né? Um herói. O pai é um herói. O pai é como aquela pessoa que faz tudo, que intervém, que quando eles precisam, que supre tudo, né? E isso, aquelas crianças que crescem sem a presença do pai vão sentir esta necessidade, e isto vai formatar a sua mentalidade, como disse muito bem o Dr. Paulino, vai formatar a sua mentalidade deles, não só como crianças, mas como jovens e até como adulto. Isso terá reflexões, como estamos a ver, na sociedade de uma forma, infelizmente, menos desejada, que é a questão de muita criminalidade juvenil por causa dessa ausência de presença do pai no lar. E as consequências são ainda maiores quando há essa questão de recusa paternal. E quem nos explica isso melhor é o psicólogo Jacó Vicente. Olha, crescer sem um pai, queremos dizer que a parte vinculativa do sujeito, né, da criança, que depois vai crescendo, torna-se sempre precisando de alguma coisa, né? E cada vez mais estamos a ver que esta ausência da figura paterna em casa acaba por se transformar em traumas. E muitas vezes, hoje mais do que nunca, é sabido que estes traumas, independentemente quando que aparecem na vida da criança, depois tem uma influência bastante direta naquilo que hoje nós chamamos de delinquência juvenil, uso precoce, início do uso bastante precoce de drogas, gravidez precoce, famílias desestruturadas, mães solteiras, etc, etc, etc. Então, o lado afetivo que nos falta desde criança tem um impacto extremamente negativo na vida do jovem e do adulto que nós vamos nos tornar. Daí que o toque afetivo, o abraço do pai, a companhia do pai, o ir à escola e voltar, o participar na vida da criança, praticar desporto, a fazer outras coisas, estar com a criança na rua, servir do exemplo em várias situações da vida da criança e do jovem, hoje cada vez mais a ciência está a concluir que é fundamental para a estrutura, para a formação da personalidade do sujeito, mas para a estrutura da competência social do mesmo. Ou seja, cada vez mais hoje defende-se a estrutura biopsicossocial do sujeito. Não se pode trabalhar, não se pode avaliar as crianças sem estas componentes. Então, a criança que cresce num lar sem pai, de facto, tem uma desvantagem extremamente grande em relação aos outros que nasceram, cresceram e sempre tiveram um pai nas suas vidas. A teoria de vinculação explica isso muito bem. O pai, mesmo não sendo aquela figura ideal que hoje produz do pai perfeito, etc., o pai na vida de um filho traz segurança. E uma criança que sente segurança no seu dia a dia, desenvolvendo as suas atividades, é uma criança que ganha competências, ganha probabilidades de abraçar desafios e de fazer coisas diferentes na sua vida.
A mãe tem o seu papel. A teoria da vinculação fala muito bem disso. A mãe tem o seu papel na vida afetiva das crianças. A mãe nem deve tentar substituir a figura paterna pelos dobrar os seus esforços, porque isso não é possível. A mãe tem o seu lado do coração da criança e o outro lado é do pai. E uma coisa que nós devemos trabalhar em Cabo Verde é o pai pode não estar, ser mãe solteira ou pai solteiro, não significa a criança solteira também, ou órfão de pais vivos. Mas nós temos crianças que são bebês e os pais não estão juntos. Então, trocar fraldas das crianças, cuidar da sua roupa, cuidar da sua alimentação, ir passear com estas crianças, socializar estas crianças. Psicólogo Jacob Vicente, com algumas considerações sobre os efeitos que a rejeição paterna provoca na vida da pessoa, tanto no presente como no futuro. E apontou também os benefícios da participação do pai na vida do filho. Mas também há situações em que há mães que criam barreiras que impedem o pai de aproximar ao filho, não é, Paulinho? Isso, há algumas situações em que as mães revoltadas e que às vezes, quando você for entender, elas justificam da sua maneira e que o porquê de impedirem a participação do pai na vida da criança. Mas são situações que devemos trabalhar para ajudar essas mães a permitirem, a entenderem que isso é uma violência que está negando ao seu filho a presença do seu pai, independentemente do problema que tenham tido no passado, independentemente se o pai em algum momento não assumiu a sua responsabilidade, muitas vezes durante a gravidez, durante os primeiros anos de vida, é ajudar essas mães a perceberem o valor que o pai tem, a importância do pai e da participação do pai, e ajudar as mães e as famílias a entenderem que quando muitas vezes falam mal do pai para a criança, estão a criar trauma na vida da criança. Eu, geralmente, nas conversas reflexivas sobre casal e família, eu atendo muitas pessoas jovens e adultos que têm traumas. Por quê? Porque muitas vezes são histórias que as mães e familiares ligados à mãe foram contando e que acabam por trazendo sofrimento a essa criança e o porquê que essa criança evita contactar o pai. Eu estive a ver alguns anos atrás uma jovem que aos 20 e tal anos nunca viu o pai, tinha visto o pai na sua vida, porque teve essa barreira e foi procurar o seu pai e disse: preciso lhe conhecer, preciso estar com ele um dia, preciso ver, preciso lhe tocar, simplesmente para que tem me acompanhado desde a infância e que precisamos entender e minimizar essas mágoas para não transformar isso em trauma na vida daquela criança que vai tornar homem e mulher com trauma. Exato. Há mães que criam essa barreira para impedir que o pai aproxime-se ao filho, esquecendo-se do direito do pai em relação ao filho e vice-versa. Exato. E é uma questão preocupante, mas a lei salvaguarda essas situações. Há o princípio da irrenunciabilidade do poder paternal, consagrado no nosso Código Civil, no artigo 1813, onde o mesmo diz que os pais não podem renunciar ao exercício do poder paternal. Ora, isso não é só ao pai, mas também diz respeito à mãe. E mais, essa responsabilização que a lei protege e assegura tem como o exercício do poder paternal, ele deve ser feito em comum acordo, né, entre os pais, entre os progenitores, né, e qualquer questão que tenha a ver com a educação dos filhos, com o acompanhar dos filhos, como disse muito bem o psicólogo Dr. Jacob Vicente, quando ele disse que os pais devem acompanhar os filhos nas escolas, estar presente, o cuidar dos filhos, a lei preserva tudo isto, né? Diz que os pais, neste caso, a questão específica da responsabilidade paternal do lado paterno,
O pai tem o dever de acompanhar, e o direito também, de acompanhar o seu filho. A lei proíbe qualquer um dos progenitores de coartar ou de impedir o filho de estar com os pais. Há uma coisa que aqui em Cabo Verde é comum, que é preocupante, quando os pais estão em conflitos ou quando estão em fase de separação, né, usam os filhos para atingirem um ao outro, né? E, por exemplo, não deixa o filho estar com o pai, ou então tem de dar pensão alimentícia ao filho. Muito importante essa questão, mas vamos retomar já na segunda parte. Perfeito, está bem. Obrigado. Vamos fazer uma pequena pausa no ponto de vista. Não saia daí para mais discussões em torno de assunção de paternidade. Até já.